Boa tarde, boa tarde, boa tarde, queridos alunos de português que estão aqui tão pontualmente. Gente, vocês não sabem, sempre digo, mas sempre vou dizer também que orgulho meus alunos de português entrando assim bem direto na aula, inclusive antes da hora, para nós aproveitar cada minuto. Isso é o melhor que podemos fazer com o nosso tempo, seja para fazer qualquer coisa, não é unicamente estudar português, estudar qualquer coisa, ou mesmo dormir, ou mesmo descansar, ou mesmo praticar algum esporte ou alguma coisa. Sempre cada minuto é valioso. Então, para nós aproveitar a atividade inteira, podemos entrar, tipo, na hora correta ou, inclusive, um pouquinho antes, para nós ver o que vai acontecendo aí no início, que a gente vai chegando, como a gente vai se preparando para começar aí com as primeiras atividades. Eu estou super feliz de que vocês estejam aqui, somente estou ligando para que as outras pessoas que ainda não chegaram por algum motivo, mas simplesmente para lembrar, elas estão se chamando toda a gente para que eles cheguem já aqui diretamente. Igualmente, eu quero saber como vocês estão, meus queridos, como vai a sua vida, como vai a vida, por exemplo, do Andrés Felipe Zuluaga. Andrés, como vai tudo, querido? Tudo bem? Tudo bem, professora, tudo bem. Tudo bom, que legal, querido, tudo bom? E como foi esse fim de semana? Foi descansado, foi relaxado, foi agitado, foi estressante? Como é que foi? Quiero decir que mañana yo tenía un test. Você teve um teste sobre quê? Andrés, eu não estou escutando muito bem, tem muito barulho aí no seu fundo. A gente talvez pode falar depois, mas agora está sendo assim um pouco difícil. Não sei se talvez a Daniela, que também tem seu microfone assim ativo, mas não sei. Vamos ver se outra pessoa que me diga como vai a vida. Como vai a vida, Tatiana? Tatiana, você também aqui está chegando bem pontual. Como vai tudo, Tatiana? Tudo jóia? Sou eu já. E você? Tudo beleza, menina? Tudo super bem. Ótima essa atitude positiva. Vamos ver se outra pessoa que me diga como vai a vida, talvez o Carlos. Carlos Xavier, que a última vez me falou que ele, depois do curso 1, pensava que o português era muito mais fácil do que ele pensava anteriormente. Então, Carlos, como vai continuando esse avanço em português? Vai tudo perfeito? Tudo perfeito. Que legal, querido, muito bem. Como você se sente? Você se sente bem, animado, otimista? Como você se sente hoje? Animado. Preocupado? Muito animado. Muito animado, muito bem. Essa é a atitude que nós precisamos cada dia para cada atividade. Ânimo, ânimo, gente, para fazer tudo. Vamos ver, João Diego. João Diego Tapasto, como vai a sua vida, querido? Tudo beleza? E aí, professora? E aí, cara? Tudo super bem, menino? Tudo super bem. E você, que tal? Tudo bom? Tudo bom? Tudo tranquilo? Muito bem. Ótimo, ótimo. Tudo ótimo, perfeito, perfeito. Olha, aí com o João Diego, eu falei, tudo beleza, cara. Essa expressão, cara, vou escrever aqui no bate-papo. Cara, em português significa como um amigo. Então, pode dizer, e aí, cara? E aí, amigo? E aí, cara? Tudo bem? Então, atenção aí com essa. É uma palavra muito comum, especialmente com os brasileiros e tipo cariocas e tal, mas todos utilizam. Muito bem, toda a gente está aqui muito animada. Vamos ver uma menina mais. Alexandra Carvajal. Como vai a sua vida, querida? Tranquilo? Oi, professora. Oi, Tudo querida. beleza? Tudo tranquilo, tranquilo. Tudo beleza e tudo tranquilo. Olha, você tem um balanço perfeito. Tudo beleza e tudo tranquilo. Tá a gente em paz. Perfeito, queridos? Sim. Muito bem. Fico feliz de ter aqui vocês com esse ânimo, essa tranquilidade e também essa boa atitude para nós aprender. Bom, como sempre, nós vamos começar com as nossas atividades. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês vejam absolutamente tudo o que nós temos preparado para hoje, que eu acho vai ser um dia hiper interessante. Então, meus queridos, aula número 3, português do ITM, ciclo 2. Muito bem, já a gente sabe de ciclo 2, segunda semana do ciclo 2. Terça-feira, 27 de abril, temos uma agenda, como sempre, a nossa agenda. E a nossa agenda é, bom,
vamos revisar nossa tarefa sobre restaurantes, que era vendo aqueles vídeos sobre restaurantes que vocês me explicarão um pouquinho. Vamos ver alguns pratos típicos do Brasil, assim, algumas coisas típicas que eles comem. Vamos também falar sobre algumas frutas, alguns vegetais, legumes e tipo de coisas saudáveis. Também depois, para compensar um pouco, vamos falar sobre sobremesas, aquela coisa super doce, super esquisita que nós podemos comer depois, talvez, do almoço. E, finalmente, como sempre, temos a nossa tarefa. Então, para começar essa aula de hoje, começamos aqui com a nossa tarefa da aula passada, que era falar sobre restaurantes. Então, como que era a tarefa? A tarefa era, bom, aí a gente tinha um vídeo que era como exemplo, mas também vocês podiam buscar outros vídeos sobre outros restaurantes do Brasil para vocês escutar, ver como era a informação e explicar um pouco aqui sobre esse restaurante do vídeo que vocês assistiram. Então, como sempre, eu faço a tarefa com vocês e aqui a primeira pessoa que vai apresentar a tarefa sou eu e depois vocês. Então, eu encontrei na internet, neste link que está aqui. Neste momento, não é necessário que vocês vejam este link. Esse link pode ser para depois, algum dia que vocês queiram ver coisas na internet sobre comida, podem ver esse link. Mas agora eu quero falar sobre a informação que está nesse link. E é sobre um restaurante que eu encontrei muito interessante, que é, segundo eles, o melhor restaurante vegano do Rio de Janeiro, e ele se chama Teva. Então, chamou a minha atenção que, bom, está na cidade maravilhosa e também que é um restaurante vegano, quer dizer, está muito próximo dos meus gostos, por exemplo. Então, informação em geral desse restaurante. Ele fica no bairro de Ipanema. Se lembra que nós falamos de Ipanema, um dos lugares mais representativos da cultura brasileira em geral e, obviamente, também do Brasil. Então, ele está ali nesse lugar. Se vocês algum dia visitam o Rio de Janeiro, visitam Ipanema, talvez vocês queiram comer nesse restaurante vegano. Então, ele é assim moderno, tem uma estrutura moderna. Ele tem diferentes bebidas. Bom, da comida, obviamente, ele é vegano, né? Então, eles vão servir comida vegana. Mas também vamos dar alguns detalhes. Por exemplo, das bebidas. Eles servem bebidas como mate orgânico. Então, muitas pessoas, quando falam de mate, elas pensam que está unicamente associado com a Argentina. Mas, na verdade, realmente no Brasil, as pessoas também bebem mate e é algo bem comum assim no sul do Brasil. E outra coisa interessante que eles servem aí é chá de maracujá. Então, temos maracujá, que é a fruta que conhecemos, maracujá, atenção com essa pronúncia. E o que é essa bebida? Chá. Bom, eu vou tentar explicar chá sem passar para o espanhol. Chá é uma bebida relativamente parecida com o café, mas que bebem normalmente as pessoas que não podem beber café. Então, você pode ter, por exemplo, chá verde ou chá preto. Penso que o país onde originalmente se consumia assim mais era na Índia, mas depois os ingleses, que vocês sabem, conquistaram a Índia, eles levaram essa bebida de chá para a Inglaterra, e eu penso que atualmente a Inglaterra é um dos países, digamos que, onde é mais típico beber o chá. Os ingleses bebem chá, a rainha da Inglaterra bebe chá, e aqui normalmente nós podemos ver também quando o clima está frio, ou quando precisamos de alguma bebida e não pode ser café. Não sei se fica claro para vocês, meus queridos, o conceito de chá. Tem dúvidas? Me dizem o que é. O que é chá? Quem me diz? O que significa chá? Quem sabe? Ficou claro para todos? Tem. Exatamente. Então já sabem como se fala. Se fala chá. E bom, nesse caso, esse restaurante, ele serve, entre outras coisas, chá de maracujá. Por outro lado, esse restaurante tem algo interessantíssimo, é que eles oferecem degustações de saladas. Então, quer dizer, obviamente, sendo um restaurante vegano, eles oferecem saladas. Mas aí, quando fala de degustações, quer dizer que eles servem, vamos dizer que porções um pouco pequenas para que a gente possa comer várias e então seja um pouco mais interessante. Por outro lado, eles têm vários pratos principais, mas um dos pratos principais que chamou mais a minha atenção foi este, ragu
de lentilhas verdes. Por quê? Porque a gente normalmente come lentilhas assim como, tipo, com arroz e tal, mas aqui eles têm esse molho que pode ser com tomate, um pouco diferente. Então, penso que pode ser algo interessante aí com esse. Por outro lado, depois de que você come, algumas vezes a gente gosta de comer um doce, um docinho. Então, eles cozinham assim uma baklava, que é uma sobremesa. Sobremesa é o conceito que nós temos em português para aquele doce, aquela comida doce que você vai comer depois do almoço. Por exemplo, pode ser uma fruta, pode ser um bolo, pode ser alguma coisinha assim, tipo doce, sempre vai ser doce, e nesse caso seria a baklava. Essa baklava é um doce grego, embora algumas pessoas dizem também que é um doce árabe. Penso que talvez pudesse estar entre os dois, mas o importante aqui, referente ao restaurante, é que eles preparam ela, e essa baklava é uma baklava vegana, então é bem interessante. Então, essa é, digamos, a informação geral que eu encontrei para participar na tarefa sobre esse restaurante que fica no Rio de Janeiro, e isso vocês podem encontrar nesse vídeo que está ali. Mas agora vem o momento no qual vocês compartilhem a sua tarefa com nós. Quer dizer, que vocês dizem quais vídeos vocês viram, quais foram as características do restaurante. Obviamente, pode ser diferente do que eu falei. Eu falei assistir algumas comidas, bebidas, localização, estrutura. Vocês talvez tenham informação diferente sobre o restaurante, mas é importante que vocês digam, ou que nós falemos aqui, sobre a variedade de restaurantes, porque vocês vão ver que o Brasil, sendo um país tão grande realmente, vocês podem encontrar uma variedade de comidas, de pratos e claramente de restaurantes ao longo do território. No norte eles comem umas coisas, assim perto da praia eles comem outras, onde estão os rios eles comem outras coisas, e assim vamos vendo variedade de coisas. Tenho aí o Leão com a mão alçada. Leão, querido, você pode ser, por favor, o primeiro para compartilhar seu restaurante aqui conosco? Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, querida, como vai tudo? Tudo bom, é você? Tudo beleza, querido. Agora aqui, estou ansiosa por escutar sobre esse restaurante. Professora, eu fiz minha tarefa, mas eu queria dizer que perguntar, Sim. eu posso me ausentar da aula alguns minutos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da universidade. Somos convocados para uma reunião neste momento. Ok. Você, antes de ir para a sua reunião, você tem 1 minuto para compartilhar a informação da tarefa ou não pode? Impossível. Impossível, não posso. Ok, então vai lá para a sua reunião rápido, querido, e nunca mais vai falar pero, vai falar mais em português, ok? Mais. Tudo bem, Leão? A gente espera que você possa voltar. Vamos ver se outra pessoa que me diga a sua tarefa como ficou, se vocês viram esses vídeos, assim, algum restaurante brasileiro que vocês tenham encontrado informação. Algum voluntário, meus queridos. O Carlos, claro, você é a sua mão, a gente quer que você fale. Boa tarde. Boa tarde, querido. Eu quero falar da Confeitaria Colombo. Ok. Confeitaria Colombo. A Confeitaria Colombo fica em Rio de Janeiro. Um lugar tradicional localizado no centro do Rio de Janeiro, no Brasil, sendo os principais pontos turísticos do Rio da cidade. Neste lugar, neste restaurante, foi ganhado muitos prêmios, mas é espécie de cafeteria para comer doces e tomar café. Sua arquitetura é muito europeia, muito tradicional. Sua arquitetura é antiga.
não mais. A confeitaria foi fundada em 1894 pelos imigrantes portugueses. Muito bem. Olha, é um lugar bastante antigo, Carlos. Então, gente, começamos aí com os doces. Começamos falando de coisas doces, de uma confeitaria assim bem tradicional. Muito bem, Carlos. Obrigada pela informação. Ficou bastante completo. Aí no bate-papo eu estou deixando algumas palavras ou frases que podemos melhorar. Você falou fica em Rio de Janeiro, falamos no. Fica no Rio de Janeiro. Obrigado. Depois a palavra cidade. Depois, quando você falou que ela tem ganho, ela já ganhou muitos prêmios. Ela já ganhou muitos prêmios e vai continuar ganhando, claro. Depois, ela tem uma arquitetura europeia. São três vogais assim no final. Europeia. E finalmente, que é muito antiga. Essa antiga não tem nada de U. Simplesmente antiga, Carlos. Perfeito, gente. Acho que foi um começo fenomenal para nós falar sobre diferentes comidas, restaurantes e coisinhas assim gastronômicas que podemos encontrar no Brasil. Alguém mais? Quem mais vai compartilhar essa tarefa assim conosco? Quem mais? Quem mais diz, olha, professora, eu quero falar, encontrei esse vídeo sobre esse restaurante e eu queria... Alexandra tem o microfone aberto. Alexandra, querida, você quer falar algo conosco sobre restaurantes? Tem a sua tarefa? Sim. Ótimo, a gente escuta. Hoje eu vou falar com você sobre o restaurante Avenida Brasil. Fica em Medellín, mais propriamente na Rua 20 Sur, 38.169. Na Avenida Brasil, Medellín, servem uma saborosa feijoada, line perfeito e elaborado, e brigadeiro surpreendente, além de delicioso bolo de cenoura, umas coxinhas muito gostosas e alguns deliciosos ovos de Páscoa. E muito mais. Aqui você tem uma experiência maravilhosa com a cultura do Brasil e excelente atendimento e atenção. Altamente recomendado. Uau! Temos aí um restaurante brasileiro, mas que fica em Medellín. Então, gente, vocês têm a cultura brasileira ainda mais perto e próximo do que vocês pensavam. Muito bem, obrigada, Alexandra. E, bom, algo aí que eu quero ressaltar é alguns pratos que ela falou. Então, por exemplo, o brigadeiro, a feijoada, as coxinhas e tudo aquilo que vocês devem já ir, digamos que, almacenando na sua cabeça, porque é parte do vocabulário que tem a ver com a cultura do idioma. Tá muito bem, Alexandre. Obrigada por essa perspectiva do restaurante brasileiro aqui na Colômbia. Muito interessante. Quem mais? Quem mais vai falar aqui conosco sobre esses restaurantes que podem ser, ficam no Brasil ou talvez na Colômbia, mas que tenham a ver aqui com a nossa aula? Vamos ver se alguma pessoa, por exemplo, vamos ver, a Daniela. Daniela Gutierrez, querida, você tem a sua tarefa? Você me escuta? Sim, eu fiz a tarefa. Eu fiz a tarefa, perfeito. E então, como é que é esse restaurante que você vai explicar? Meu restaurante é do Chouyi. Ele fica em São Paulo. Sua comida é italiana. Tem a melhor massa do São Paulo. A atenção é muito boa e já. Então temos agora trocamos de cidade completamente, fomos para São Paulo para um restaurante italiano completamente possível. E atenção aí, que você falou buena, como a gente fala isso em português? Quem sabe? Tem Bom. Boa, assim como feminino seria boa. E outra coisinha assim simples para corrigir seria que sim, eu fiz a tarefa. Esse verbo fazer em passado, eu fiz a tarefa. Obrigada, Daniela. Gostei muito de saber sobre esse restaurante. Vamos ver agora quem me ajuda. Talvez o Marlon. Marlon, meu querido, você tem a sua tarefa? Já não sei se Marlon me escuta. Marlon, você me escuta? Bom, vamos ver se talvez a Maria Isabel. Maria Isabel, querida, você me escuta? Você tem a sua tarefa, Maria Isabel? Sim, professor.
Ótimo, muito bem. A gente quer escutar você agora. Ah, Maria Isabel está saindo da aula, gente. Bom, talvez alguma coisa com sua internet. Talvez a Wendy. Wendy, querida, você tem a sua tarefa? Podemos escutar a sua tarefa, Wendy? Oh, meu Deus. Wendy entrou, mas não sei se ela não me escuta por algum motivo. Wendy, você me escuta? A Wendy não me está escutando. Vamos ver. A Leide. Leide Santos. Leide, querida, você tem a sua tarefa? Oh, meu Deus, ninguém está respondendo. Gente, vocês estão me escutando? Ou não me escutam? Sim, professora. Ah, perfeito, Leide, você voltou aqui, está comigo. Perfeito, você tem a tarefa, menina? Eu tenho minha tarefa. Perfeito, a gente escuta sobre seu restaurante. Sim. Ok. Como salsa, bistro. Bistrô. Bistrô. Esse restaurante fica em Rio de Janeiro. É pequeno, cheio de muitas luzes. Você terá a sorte de poder saborear a culinária brasileira e mediterrânea. Você pode comer camarões tenros, atum com costras saboroso e generoso caril tailandês de frango. Saboreei os surpreendentes gelados. Mandíbula bem preparada e o delicado petit gâteau. Saborear vino Marsala insuperável, a sua cerveja espetacular ou o seu extraordinário cordial. Muito bem, querido. Então, a gente está aqui com esse restaurante. Penso que talvez seja assim de comida um pouco mais internacional. Você fala assim sobre comida mediterrânea, mas também comida tailandesa. Então, temos aí uma variedade de coisas. Querida, você vai falar depois de mim e todos vão falar depois de mim. Fica no Rio de Janeiro. Te escuto, Leide. Leide. Fica no Rio de Janeiro. Ok, e depois vinho, a palavra vinho, que também Vinho. é assim, vinho. Tô vendo aqui que a Tatiana estava alçando a mão e também a Wendy estava falando aqui. Oi, prof. Oi, Wendy, querida, a gente estava revisando a tarefa. Wendy, você tem a sua tarefa? Wendy. A Wendy escreve, mas ela não fala. Mas voltou a nossa Maria Isabel. Maria Isabel, eu fiquei muito triste anteriormente quando você saiu da aula, mas já você está aqui, querida. Fala conosco a tarefa. La luz, la luz se fue aquí. Un momentito. Sério? Oh, meu Deus, que catástrofe. Estava conectando el portátil. Bueno. Ok. Eu entendi a tarefa, mas eu penso que para conhecer a cultura de um país é necessário provar suas típicas comidas de rua. Rua. Sim, claro, rua. Oh, que interessante. Eu selecionado um vídeo. Ai, a ver, aqui. No chat, vou mostrar-lo. Perfeito. Eu gosto deste vídeo porque eu escutei o típico, el português real.
Ah, o português da O rua, português claro. da rua. Claro. Ah, muito bem. Então, mas espera, a Lady deixou ali um vídeo, mas é o vídeo da Marisa Bel, certo? Tatiana, eu estou vendo que você está alçando a mão. Nós podemos falar, Tatiana, depois de que eu fale com a Maria Isabel. Ok, Tatiana? Ok, Somente um minutinho. Vamos ver o que a Maria Isabel vai mostrar aqui para nós. Eu sei que os italianos gostam de gelato, os alemães gostam de salchicha, os ingleses preferem batata, meus brasileiros preferem pastel, presente em todas as feiras livres, cachorro quente, tudo. Quente. Cachorro quente também. Também. Cachorro quente também. Espetinho. Aham, sim, espetinho. Espetinho é como por churrasco ou É mais ou menos, tradição. assim. Aham. É como o que vocês falam aqui de chuso, penso. Um espeto é um chuso. Espeto, é acompanhado de outras guarnições como mandioca, feijão, professora, feijão. Feijão. É o churrasco grego, também conhecido como kebab, la kebab em Medellín. Tapioca. Sim. Tapioca é uma herança indígena. La tapioca é um nome de farinha obtenida a partir de almidão de mandioca. Sim, almidão de mandioca. Almidão de mandioca. Milho com manteiga. Sanduíche podrão. Sim, podrão, sim. Podrão. Churros. É um alimento de origem espanhola. Ele gosta muito do churro dulce de leite. É muito famoso, certo? Sim, muito famoso. Muito famoso. Pipoca. As pipocas! Ah, as pipocas são o que vocês falam aqui de... Ai, como se chama isso que você também come nos cinemas. Quando vai para o cinema, exatamente. Crispetas. Isso, crispetas. Isso, obrigada. Isso. Aqui. E o cuello colado, tradicionalmente fabricado no Nordeste. Que interessante. Olha, essa eu não conhecia. Mas sabe o que, Marisabel? Você acabou de dar para nós abriu a janela da comida da rua, importantíssima, gente. Então, você já vê todas as coisas que vocês podem comer no Brasil, assim, na rua, por exemplo, os espetos, coisas assim, realmente típicas. Muito bem, eu vi o vídeo, é de 7 minutos, então eu penso que talvez nós podemos ver depois, no final da aula. Mas agora, importantíssima, a explicação que você deu aqui foi o mais importante. Como é que é a comida da rua, o que a gente come na rua do Brasil, quais podem ser alguns pratos. Então, perfeito. Somente tenho uma correção para você, Maria Isabel. Você falou indígena. Em português, nós falamos indígena. Indígena. Exatamente. Então, nessa comida da rua, nós temos de tudo. Temos herança indígena, temos os americanos, temos os italianos, temos de tudo, gente. Comida da rua. Muito bem. Obrigada, Maria Isabel. Vamos agora com a Tatiana. Tatiana, que está aqui, que quer falar muito, querida. Tatiana, fala aí conosco. Profe. De restaurante fica no Rio de Janeiro. Profe, se chama Bar do Mineiro. Entonces, ay, profe, dame un segundito. O Bar do Mineiro é um ponto de encontro popular entre os moradores de Santa Teresa. O bar es un destino casual para uma caipirinha o coquetel nacional do Brasil. Uma caipirinha, perfeito. É a bebida nacional praticamente. Sim, uma caipirinha, claro, Tatiana, muito bem. Caipirinha, sim. O coquetel nacional do Brasil. Uma cerveja gelada o una típica
refeição brasileira. Refeição brasileira. Refeição brasileira. Essa palavra refeição é um sinônimo de comida. Então, uma refeição brasileira é uma comida brasileira. Normalmente nós falamos, eu vou escrever para vocês a palavra, refeição, normalmente no dia, nós temos 3 refeições. Temos o café da manhã, temos o almoço e temos o jantar. Obrigada pela palavra, querida. Continua. O cardápio. Cardápio conta com pratos tradicionais, como feijoada, feijão tropeiro, linguiça mineira, robada com batata aurinhão, ou um famoso pastelinho de feijoada. Y profe, tiene una frase como típica, pues el restaurante. Cerveja sempre gelada. Povo bebendo na calçada, na porta do bar. Não tem nada mais carioca que isso. Não tem mais carioca que isso. Ok, então, perfeito. Vamos aí fazer um resumo da informação. Primeiro, o bar fica no Brasil. Bom, primeiro, é um bar, é um restaurante, mas principalmente é um bar. Fica no Rio de Janeiro e por isso ele é carioca. Depois, então, eles têm algumas comidas, mas principalmente eles têm bebidas como cerveja gelada e a caipirinha. A caipirinha, gente, que como ela falou, é o coquetel mais famoso do Brasil. Então, a gente vai formando um pouco de conhecimento sobre essas coisas típicas culinárias. Temos já doces, tipo brigadeiro. Temos também a feijoada como prato principal. E temos o coquetel, que é a caipirinha. Obrigada, Tatiana. Foi super boa a sua explicação sobre o bar. Penso que aí nós podemos fechar nossa tarefa. Eu sei que talvez algumas pessoas tenham a sua tarefa e não tiveram tempo de falar, mas aí vamos continuar com a aula para que vocês vejam que depois vamos ter outras oportunidades. Então, espere aí um momentinho para eu compartilhar minha tela outra vez. Vocês vão ver a seguinte atividade, que está muito relacionada com essa, e também com o que digamos que a culinária e aquela coisa de ir conhecendo a cultura e a língua através dos pratos. Então, gente, nós acabamos de fazer isso que era a tarefa sobre os restaurantes e agora vamos aqui falar sobre alguns pratos típicos do Brasil. Aí vocês, eu sei que já conhecem alguns, porque algumas pessoas aqui falando dos restaurantes falaram sobre esses pratos e algumas coisinhas relacionadas, mas agora vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Então, eu, como sempre, também vou começar explicando um prato e depois eu vou dar para vocês. Me espera. Eu vou dar para vocês este link que está aqui para que vocês possam pesquisar um pouco sobre outros pratos. Então, eu vou apresentar sobre o caldo de piranha. Então, um caldo, já sabem, uma sopa, assim, algo líquido. E a piranha é aquele peixe que se encontra no mar, que normalmente nós podemos associar assim com filmes de terror, piranha. Mas aqui no Brasil, eles utilizam para comer e algo muito típico. Por exemplo, naquelas áreas onde digamos, as cidades, os povoados estão perto dos rios, os rios que têm piranha. Então, claramente, é uma fonte de alimento. Então, o caldo de piranha realmente é uma receita muito mais longa e complexa. Eu fiz uma versão simples, bem simples aqui, tipo, falando dos ingredientes principais, mas os principais dos principais. E depois, um modo de preparo que é bastante simples. Então, veja bem, o caldo de piranha, o que ele tem? Tem 4 quilogramas de piranha, então bastante peixe. Tem 5 dentes de alho, mas que sejam grandes esses dentes. E algo assim, digamos que
não pode faltar é a legume da cebola. Então, uma cebola grande picada. São os ingredientes principais, mas obviamente tem outras coisas, tipo, por exemplo, água, que obviamente é uma sopa, né? Então, vamos ver, preparo simples, quer dizer, passos curtos para preparar isto. Então, veja aqui, limpe, escame e corte as piranhas em pedaços grandes. Então, primeiro passo, você vai cortar o peixinho em pedaços grandes. Depois, coloque uma xícara de chá. Então, chá quer dizer o tamanho. Esse é o tamanho. Uma xícara do tamanho do chá de óleo. Você lembra o óleo, que era assim, tipo, por exemplo, óleo de girassol, talvez, por exemplo, em um caldeirão grande e leve ao fogo. Aqui deve ser a palavra completa, fogo, mas não cabia. Então, vocês vão jogar aí os pedaços grandes, depois vão levar para o fogo. Quando estiver quente, jogue as piranhas. Esse jogue significa que coloque. O verbo jogar em português é colocar uma coisa em outro lugar. Jogue as piranhas aí nesse caldeirão. E depois, finalmente, sirva bem quente. Agora, aqui neste... bom, é simplesmente um exemplo do que vocês vão fazer agora, neste minuto. O que vocês vão fazer é isto. Eu vou dividir vocês em grupinhos, a turma inteira vai ficar em diferentes grupos, e vocês juntos no seu grupo vocês vão explorar esse link que eu vou deixar aqui no bate-papo já. Explorando esse link, vocês vão aí nesse link vocês vão encontrar várias receitas de vários pratos típicos brasileiros. No seu grupo, todos juntos vão revisar a informação inteira e vocês vão selecionar 2 pratos típicos, selecionando 2, para fazer uma explicação curta e simples, como a explicação que eu acabei de fazer agora. Tá? Vocês vão ver quais são os ingredientes principais e depois vão ver quais são os passos principais para o preparo, para que fique simples. Isso com 2 receitas, 2 pratos. 2 por grupo. Agora, para isso, eu penso que 10 minutos é suficiente, porque vocês somente, digamos, que não tem que elaborar assim nada muito, muito sério, simplesmente passos simples, ingredientes simples de 2 receitas ali nesse link. Para isso, então, eu vou dizer que 10 minutos, e agora eu vou dividir a turma para que vocês saibam em qual grupo vocês vão trabalhar. Então, a primeira turma, que vai ser, o primeiro grupo, que vai ser as baleias. As baleias, meus queridos, vão ser Lady, Marlon, Marisabel e Romário. Lady, Marlon, Marisabel, Romário e Tatiana, vão ser 5. Lady, Marlon, Marisabel e Romário. Espera. Lady, Marlon, Marisabel, Romário e Tatiana. Esses. Tatiana, Romário, Marisabel, Marlon e Lady, vocês vão ser baleias. Depois das baleias, eu vou ter as tartarugas. Então, as tartarugas vão ser Wendy, João Paulo, João Diego, Daniela Gutierrez. Wendy, João Paulo, João Diego e Daniela Gutierrez. Vocês 4, vocês vão ser as tartarugas. Agora, depois das tartarugas, eu tenho os cachorros. Os cachorros vão ser Daniela del Socorro, Carlos Xavier, Angela Pérez e Andrés Felipe. Então, já sabem, Daniela del Socorro, Carlos Xavier, Marcela Pérez e Andrés Felipe, vocês vão ser os cachorros. Agora vamos com os pássaros. Pássaros vão ser Alejandro, Alexandra, Daniela Gutierrez, e acho que já não está faltando ninguém. Ou alguma pessoa está faltando por grupo? Eu. Todos estão num grupo, perfeito. Então, 10 minutos, a gente fala aqui... Wendy, não entendi o que você falou. Mensagem direto. Como um mensagem direto. Bom, igualmente eu posso enviar assim para o bate-papo inteiro. Então, 10 minutos. Ângela Marcela, perfeito. Ângela Marcela Martínez. Ângela, você vai para as tartarugas. Querida. Então, vocês vão voltar aqui às 4h50, já sabem. Vocês vão ver como é que essa informação, vão selecionar 2 pratos e vão explicar de maneira simples os ingredientes e o preparo desses 2 pratos. E vão, para isso, ter 10 minutos para se preparar como grupo. E agora eu vou enviar o link
Professora, não posso escutar. Querido, eu acabei de dividir os grupos. Você em que grupo ficou? Eu sou a tartaruga. E você já entrou na tartaruga? Já foi para lá? Sim. Ok. Então, a gente está trabalhando aí com o seu grupo. Vai lá. Qualquer dúvida ou pergunta, gente, estou aqui. Simplesmente agora tem que trabalhar com o seu grupo para revisar o link e revisar esses dois pratos para explicar aqui de maneira simples, simplinha. Se tem dúvidas ou perguntas, me avisa.
Ok, então estou aqui vendo que algumas pessoas já estão voltando das suas salinhas, porque chegou o momento de nós falar sobre alguns pratos típicos do Brasil, mas de maneira assim simplificada, obviamente. Não estamos aprendendo aqui sobre essa culinária, mas agora quero falar, por exemplo, com o Carlos. Carlos, você e seu grupo, quais pratos vocês viram? Quais pratos vocês prepararam assim para falar conosco? Quais dois? Ah, o Carlos ainda não está. Vamos ver. O João Pablo. João Pablo Pamplona, você sim está. Você, querido, já fez esses pratos aí com seu grupo, João? Tartarugas. Tartarugas, perfeito. João Pablo e tartarugas. Vocês, de Oi. qual pratos vão falar? Quais pratos vocês vão dizer aqui? Quais dois pratos? João Nós Pablo. vamos falar Uhum. de tacacá Que interessante. e o pão de queijo. Perfeito. Então, tacacá, quais são os ingredientes? São 2 litros de tucupi, 2 Sim. maços de jambu, Uhum. 500 de goma de tapioca, 500 de camarão seco, cebola em pedaço, Uhum. 5 pimentas de cheiro, Uhum. maço de chicoria, sal a gosto, Perfeito. 5 dentes de alho, Sim. maço de cebolinha picada. Perfeito. E alguns passos, unicamente algum preparo, quais seriam? Teriam assim, coisas para preparar. João, tartarugas. Quem vai falar com as tartarugas? O tucupi para ferver, depois colocar a pimenta do fogo, só picar a cebola, a alho, a cebolinha, depois a água, se mistura, não se pode parar de mexer. Não se pode parar de mexer. Não se pode parar de mexer. Sim. Em poucos segundos a mistura engrossa e fica nessa consistência lingueta. Super bem. Deixe descansar e siga novamente quando o caldo do tucuxi. Desligue do fogo e bata uma parte dele no liquidificador com as verduras. Depois, devolva a panela à mistura e, por fim, só colocar as folhas jambu e servir como os acompanhamentos. Perfeito. Somente tenho uma correção com a palavra liquidificador. Você vai falar depois de mim. Todos vão falar depois de mim. Liquidificador. Para eu escutar. Liquidificador. Liquidificador. Perfeito. E se nós temos o aparelho que se chama liquidificador, como é o verbo? O verbo para utilizar o liquidificador qual é? Quem sabe? Quem pode pensar se deduzindo mais em português? Liquidificar. Exatamente, esse é, querido, perfeito. Liquidificar. De fato, é um dos meus verbos preferidos em português. Não tanto pela ação, mas foneticamente acho que é um verbo lindo. Obrigada. E agora vocês também têm o pão de queijo. Então, quais são os ingredientes do pão de queijo, tartarugas? Os ingredientes são uma lata de creme de leite sem soro, 200 mililitros, um copo requeijão de queijo ralado, parmesão e mussarela, um copo requeijão de polvilho doce. Modo de preparo. Retire o soro do creme de leite e misture em uma tigela com o polvilho. Depois,
Acrescente os queijos ralados. Mexa a massa. Mexa, de mexer. Mexa a massa com as mãos até virar uma massinha bem lisa. Se estiver grudando nas mãos, coloque mais polvinho. Faça bolinhas de pão de queijo e coloque em uma forma untada com manteiga. Coloque no forno por cerca de 20 minutos ou até dourar. Está pronto. Perfeito, vocês estão vendo que o pão de queijo brasileiro é diferente do pão de queijo colombiano, tipo, tem ingredientes um pouco diferentes e a textura também é diferente. Querida, você explicou maravilhosamente, somente tenho aí duas coisinhas para corrigir. Você falou mexe, do verbo mexer, atenção com esse verbo que é mexer, tipo misturar, mexer. E depois a manteiga, uma forma untada de manteiga. Manteiga é um ingrediente, manteiga. Muito bem, tartarugas. Agora, onde estão as baleias? Onde estão as baleias? Baleias, vocês estão aqui? Eu. Perfeito. Vocês quais pratos têm? Quais? O qual? Não sei. Vocês viram dois? Eram dois, mas dois. vocês talvez um. Dois. Ok. Temos moqueca e pão de queijo. Ok, então vamos falar unicamente da moqueca, porque já anteriormente falamos do pão de queijo. Então, a moqueca, como é que é? O que é que leva? Como se prepara? Profe, tem que hablar. Como? Tatiana falou algo? Sim. Mas não sei, não entendi. Ay, profe, yo quería hablar sobre el palito de queso, pero bueno. Ah, meu Deus, mas não se preocupe, você vai ter mais oportunidade para falar outras coisinhas. Mas atenção aí que a gente aqui também, vocês falarem entre vocês, então aí a gente vai aprendendo. Então, Romário, você pode receber apoio dos seus colegas também para falar da moqueca, não tem que ser o Romário sozinho, o que mais? Compartilho. Não. Claro, pode, claro, vocês podem compartilhar, não tem nenhum problema. Ok. Moqueca. Sim? Moqueca tem os ingredientes que estão aqui. Meio quilograma de camarão médio. Suco de 1 limão. Meia xícara de café, de azeite de dendê. 2 cebolas médias cortadas em rodelas. Meia xícara de chá do coentro. Meia xícara de chá de salsinha picada. 2 cebolinhas verdes cortadas. 3 tomates cortados em rodelas. Sal a gosto. 1 vidro de leite de coco. Modo de preparo. Limpe os camarões e tempere com sal e o suco de limão. Refogue todos os temperos por 15 minutos no azeite de dendê. Acrescente os camarões e cozinhe por 5 minutos com a panela tampada. Por último, acrescente o leite de coco. Sirva com arroz branco. Olha que coisa tão gostosa, Romário. Acho que você explicou muito bem, bem simples, até com uma fotografia nós podemos ver ali. Fica muito, muito bem e parece uma delícia. Perfeito, Romário. Obrigada aí por essa contribuição. Continuamos aqui descobrindo pratos brasileiros. Não sei se o grupo da Alexandra Carvajal, vocês, quais pratos vocês fizeram? Qual era seu grupo e quais pratos fizeram? Os pássaros. Pássaros, perfeito. Então, quais pratos trabalharam os pássaros? Uma feijoada. Feijoada? E pão de queijo. Gente, mas toda a gente adorou o pão de queijo, então vamos ver com a feijoada. Feijoada é um prato um pouquinho complexo, então muita atenção aí com fazer coisas simples, tipo explicações simples para a feijoada, por favor. Ok. Ingredientes: 1 kilogramo de feijão preto, 100 gramos de carne seca, 70 gramos de orelha de porco,
70 gramas de rabo de porco, 70 gramas de pé de porco, já todo o porco. O porco inteiro. 100 gramas de costelinha de porco, 50 gramas de lombo de porco, 100 gramas de paio, 100 gramas de linguiça portuguesa. De linguiça. Linguiça Ok, portuguesa. então temos aí como vários tipos de carne. Obviamente temos muitos tipos de carne. Então, o porco já é o feijão e o porco são os ingredientes principais. Depois, para o modo de preparo, assim, em geral, como seria? Alejandro, vas a decir el modo de preparo. Alejandro, você vai ajudar aí, claro. Modo de preparo. Coloque as carnes de molho por 36 horas ou mais. Vai trocando água várias vezes. Coloque para cozinhar passo a passo. Primeiro as carnes duras, em seguida as carnes moles. Quando estiver mole, coloque a feijão e retire as carnes. Finalmente, tempere a feijão, sirva com couve, arroz branco, laranja e farofa. E farofa. Essa fala E Alejandro. E farofa. Ok, gente, então, vocês... Hã? É que se pronuncia o verbo, que tem acento que verbo, que é, exatamente. Então, por exemplo, eu digo, esse é o prato mais típico, realmente mais típico, vocês acabaram de explicar o prato mais típico do Brasil, que é o feijão. E atenção aí com algumas palavras. Por exemplo, Alejandra, você vai falar depois de mim. Feijão. Eu te escuto. Feijão. Feijão preto. E aí o Alejandro, quando estiver. Então, quando estiver pronto, isso aí para o futuro. Quando estiver pronto. E a palavra ir. Perfeito. Então, acho que já falamos todos os grupos. Baleias, tartarugas, peixes e pássaros. Está faltando algum grupo? As baleias já falaram? Os cachorros! Claro, cachorros! Cachorros, falem, por favor. Cachorrinhos. Vamos ver, cachorros. Quais pratos vocês selecionaram? Uma das receitas que escolhemos é pudim de leite. Muito bem. Ingredientes. Para a calda. Uma xícara de chá de açúcar. Para o pudim, uma lata de leite condensado, 2 médias de lata de leite integral, 3 ovos. Modo de preparo. Caramelize uma forma com o açúcar e reserve. Despeje e mistura do pudim na forma reservada. Cubra com papel de alumínio e leve ao forno em banho-maria por 200 graus por cerca de 1 hora ou até que o pudim fique firme. Espere esfriar, leve para a geladeira por 2 horas, desenforme e sirva. Muito bem, uma maneira maravilhosa de passar dessa etapa que era dos pratos típicos. Primeiro falamos aí dos restaurantes brasileiros, agora um pouco de pratos típicos. Somente uma coisa, Carlinhos, você falou 2 horas, em português se fala 2 horas, mas depois nós podemos aprofundar um pouco nisso. Agora, meus queridos, vocês viram que para esses pratos que preparamos, o que vocês prepararam, nós precisávamos bastantes ingredientes, assim, tipo alguns vegetais, e agora chegou o momento de também falar um pouco sobre frutas e vegetais. Quer dizer, esse aspecto da culinária que está presente em cada coisa que nós fazemos, porque, por exemplo, para sobremesas, nós utilizamos muito as frutas, talvez, e também para preparar esses pratos, os vegetais e os legumes são necessários a maioria das vezes. Então, primeiro, vamos falar aqui dessas frutas e vegetais que eu tenho aqui, eu vou dizer para vocês os nomes, e depois vou dar um tempo para que vocês revisem esse link e vocês peguem os nomes de outras. Então, essa primeira que está aqui, essa primeira se chama de laranja.
Atenção aí, falem depois de mim. Laranja, laranja. Depois aqui temos o morango. O morango. Então, esperem que eu vou escrever aqui no bate-papo para vocês terem também como é que se escreve. Temos laranja, temos morango, morango. Perfeito, Alejandro. Obrigada aí por escrever. Temos também aqui desse lado, temos outra fruta que é o açaí. Essa é uma fruta do qual os brasileiros fazem muita coisa, doce de açaí, sobremesa de açaí, suco de açaí, iogurte de açaí, absolutamente tudo com esse açaí, que vocês vão encontrar bastante no Brasil. Escreve assim, açaí, açaí. Depois, outra fruta que temos aqui é a maracujá. Maracujá, que nós anteriormente vimos, maracujá aqui naquele chá que serve no restaurante vegano do Rio, você lembra? Chá de maracujá. Finalmente, temos outra fruta aqui, que é a manga. Manga, vocês podem ver aqui, manga. E eu escrevo aqui para que vocês possam... bom, aí vocês têm como se escreve, mas aqui no bate-papo também. Manga. Depois, alguns vegetais. Temos, então, a berinjela. Berinjela. Berinjela, se escreve assim, a berinjela, berinjela. Temos a cenoura, essa aqui laranja que está no meio, cenoura, cenoura, a cenoura, se escreve assim, cenoura. Depois temos aqui as ervilhas, essa coisinha verdinha que está aqui, se chama ervilha, ervilha. Essas são as ervilhas. E depois temos aqui a beterraba. Essa aqui que está... Muitas pessoas não gostam da beterraba, mas ela é realmente gostosa. Beterraba, que está aqui embaixo. Eu escrevo para vocês. Beterraba. Então, vou repetir aí para que vocês possam falar depois de mim. Vamos dizer, por exemplo, laranja, laranja, morango, morango, açaí, açaí, maracujá, maracujá. Depois temos berinjela, berinjela, cenoura, cenoura, ervilha e beterraba. Vou falar outra vez para que vocês possam identificar. Então, laranja, aqui no início, laranja. Morango, esse aqui vermelho. Açaí, esse que tem a mão aqui, açaí. Maracujá, maracujá. E manga são as frutas que temos aqui. Depois, berinjela, berinjela. Cenoura. Ervilha, ervilha e finalmente beterraba. Agora vocês vão me dizer como se chama. Eu vou selecionar alguma e alguém abre o microfone e me diz como se chama. Por exemplo, como se chama este que eu tenho aqui? Quem sabe? Quem abre o microfone e me diz. Açaí. Açaí. Açaí, açaí, exatamente. Esse é o açaí. E esse aqui primeirinho se chama como? Laranja. Laranja, perfeito. E o verde que temos aqui no meio, esse o quê? O verde. Ervilha. Como que é? Ervilha. Ervilha, perfeito, ervilha. Muito bem, muito bem. Agora aqui, esse vermelho que temos aqui acima, esse aqui é? Morango. Morango, perfeito, perfeito. E aqui, esse último que algumas pessoas não gostam, esse qual é? Beterraba. Beterraba, perfeito, querida, muito bem. Vamos ver aqui esse, facílimo, como se chama este aqui? Facílimo, Manga. facílimo. Manga. Manga, claramente. E este que está acima da manga, qual é que é? Berinjela. A berinjela, perfeito. A berinjela. Muito bem, muito bem. Essa aqui, laranja aqui no meio, como se chama este vegetal? A cenoura. A cenoura, importantíssima para a nossa vista, para nossos olhos, a cenoura. E aqui, finalmente, como se chama essa fruta? A última que... A maracujá. Claramente. Maracujá. Exatamente, maracujá. Muito bem. Então, meus queridos, vocês vão ver este vídeo. Eu vou deixar no bate-papo. Esse vídeo é um pouco longo. É como de 10 minutos, aproximadamente. Sim, são 10 minutos. Então, aí durante esse vídeo, vocês vão ver uma vez, unicamente uma vez.
Vocês vão dar muita atenção, vocês vão escrever tudo, os vegetais, as frutas, os legumes que eles vão explicar ali. Eles vão explicar várias coisas e vão falar de vários ingredientes de comida, tipo vegetais, tipo frutas, tipo legumes. Vocês vão escrever. Eu preciso que vocês escrevam para que vocês gravem na sua memória esses ingredientes. Então, vejam uma vez e, ao mesmo tempo de ver, vocês vão pegando notas sobre esses vegetais e esses ingredientes. Então, vamos dizer que são as 5h11, até as 5h20, vocês têm tempo para ver esse vídeo e pegar todo esse vocabulário sobre gastronomia. Vamos lá, gente. 5h20, a gente se encontra aqui outra vez. Profe, es en los mismos grupos. Não, isso é individual. Você vai fazer isso agora no seu computador sem grupo. Sim, agora você unicamente vai ver o vídeo você sozinha, sem grupo, individual.
Ok, meus queridos. Vocês vão me dizendo, por favor, quais frutas, quais vegetais, quais ingredientes vocês escutaram ali, vocês escreveram? Batatas. As batatas. Que mais, João Diego? Que mais? Que mais? Limão. Limão. Cebolas. Cebolas, batatas, limão, cebola. Que mais? Alho. Abacate. Alho, Coentro. abacate. Coentro. Maçã. Aham. Espinafre. Espinafre, muito bem. Limão. Cogumelo. Cogumelos. Bananas. Laranjas. Laranjas, ok. Maçã, Que mais? As maçãs, as frutas de maçã, raízes, claro. como gengibre. Aham, a raiz como gengibre. Safraio. Açafrão, perfeito. Profe, el brócoli, pero el brócoli. O brócoli, sim, claro. Que mais? Pimentão. Y salsa. A salsa, perfeito. A salsa que é super importante na Limão. comida, especialmente assim, latino-americana. Para as pessoas que não sabem salsa, é perejil. Salsa é perejil, assim, no espanhol. Salsa se escreve em português. Que mais? Limão, que mais? Pepinos. Pepinos. Gente, vocês, por favor, podem escrever ali no bate-papo todos esses legumes e frutas que vocês estão falando, para eu ver todos esses que estão falando e que coisas estão faltando. Quem mais me diz? Vocês podem falar ao mesmo tempo de escrever. Então, Marisa, você que falou? Banana. Bananas, perfeito, fruta importantíssima. Banana. Algo mais? Aipo, Cebola. claro, Cebola. o aipo e a cebola. O aipo e a cebola são parte da nossa Alho. vida diariamente. O alho, Abacates. os abacates, claro, Professora, imagina. que são ramos de salsa. Então, salsa é perejil. Ah, Então, ramos de salsa são ramos de salsa perejil. e aspargo. Espargos, perfeito. Cogumelos, espinafres, muito importante, Ângela, os espinafres. Cebola, alho, batatas, coentro, tomate, que mais? Couve, perfeito. Abacates. Que coisa? Coentro. Claro, o coentro, perfeito. Muito bem, gente. Bom, então temos aqui já um vocabulário. As alfaces. Daniela, muito obrigada por você escrever aí alface. Importantíssima para cada uma das nossas saladas. Alface com tomate, por exemplo, uma salada típica. Temos as laranjas, bananas, muita fruta também. Algumas coisinhas assim de temperos, tipo gengibre ou alface. Pepinos também, tipo alguns vegetais, como pimentão, couve, tomate. Abacates, bom, vocês sabem, nós falamos disso, gente, vocês sabem que no Brasil o abacate é uma fruta, então o abacate no Brasil, eles bebem e comem assim de maneira doce, não é salgado, é doce. Ok, perfeito. Então, agora que nós temos um vocabulário um pouco mais amplo sobre frutas e vegetais, agora eu quero saber quais vegetais ou frutas você ama ou você detesta. Então, por exemplo, no meu caso, eu amo e absolutamente amo. Vocês não sabem o amor que eu tenho pela maracujá. Eu amo maracujá e vamos dizer que também a manga. A manga e a maracujá, eu penso que poderiam ser as minhas frutas favoritas. Por outro lado, coisas que eu detesto, o pepino. Detesto o pepino, não gosto nada do pepino, por exemplo. Não sei, vocês me dizem quais frutas vocês amam ou vocês detestam. Aí vocês me podem responder, eu detesto alguma coisa, ou eu amo, ou eu adoro outra coisa. Quem vai falar comigo? Quem me diz? Quem vai falar? Que ama ou que você detesta? Tatiana, que tem a mão alçada. Tatiana, fala, querida, te escuto. Profe, eu adoro... Certo? Eu Sim. adoro maracujá. Boa, perfeito. E você detesta que coisa? Cebola. Então, eu detesto a cebola. E horrível. Terrível a cebola. Ok, perfeito. Então, temos já aí a primeira opinião de amor ou odeio. O que mais? Me gusta. Eu gosto de... Eu gosto de... Ai, banana.
Das bananas. Ok, perfeito. Muito bem. Perfeito. Marisabel, que tem aí o microfone aberto. Alguma fruta vegetal que você ame, Marisabel? Ou que você deteste? Eu amo açaí. El açaí ou Você ama o quê? Açaí. O sal, seria o sal. Sal. É masculino. O Ah, sal. o O sal. sal. O sal e açúcar, os dois são masculinos. Ok. Usam el ajo. Em português. Es que lo tengo, pero no sé pronunciarlo bien. Es Alho. alho e espargo. Os espargos, perfeito. Algo que você deteste? Algo que você não goste de nada? Deteste. Eu detesto? Eu detesto. Não. Nada? Nada. Que legal, menina! Você come de tudo. Muito bem, parabéns por isso. Você tem uma dieta bem equilibrada. Vamos ver, a Ângela que escreveu ali que eu amo abacate. Ângela, eu te escuto. Como você fala isso em português? Ângela. Eu amo abacates. Algo que você deteste? Alguma coisa detestada? Eu detesto nada. Muito bem, isso é muito bom. As pessoas que comem de tudo são as melhores. Muito bem, querida. Vamos ver o Marlon que tem a mão alçada. Marlon, querido, você me diz quais vegetais ou frutas você ama e quais detesta, Marlon? Professora, tenho uma pergunta. Qual é a sua pergunta? Como se diz pera? Igual, pera, mas se escreve com circunflexo no E. Eu te escrevo já. Pera com circunflexo no E. Pera, assim. Você ama ou detesta a pera? Eu amo pera. A pera. Você ama a pera, ok. Algo detesta? Algo detestado ou nada? Não. Muito bem. Então, variedade de frutas, maçãs, peras, de tudo, abacate. Vamos ver a Daniela, que também tem uma alçada. Daniela, querida, eu te escuto. Eu gosto de manga e eu não gosto de abacates. Você não gosta dos abacates? Ok, pode ser. Isso é um tipo de pessoas que não é assim tão comum. A maioria das pessoas gostam do abacate, mas eu respeito muito também, claro, o que você gosta. Vocês sabem que isso pode ser algo muito cultural, muito subjetivo. Tipo, dependendo do país onde você mora, você gosta mais ou menos de alguma coisa. Vamos ver alguma pessoa que não tenha dito nada. Talvez o João Pablo Pamplona. Você ama ou detesta alguma fruta ou vegetal? João Pablo? Amo. Qual? Banana. Ok. E qual detesta? Sancocho. Ok, então seria a sopa de sancocho. Ok, isso já não é uma vegetal, um ingrediente, mas seria mais como um prato, já que você não gosta dele. Mas ok, entendi. E o Romário, querido, alguma fruta ou vegetal que você ame e adore? Eu gosto de laranja, maracujá, açaí. Eu provei isso. Eu experimentei. Ok. Que mais? Abacate. Algo detestado. Eu detesto a beterraba. Sim. Ok. Berinjela. Pepino. Imagina, muita coisa. Ok, perfeito, gente. Então, já temos aqui um pouco mais de variedade sobre... A gente pode falar sobre alimentos, que é algo muito importante. Agora vamos falar de um tipo de alimento. Professora, como se diz? Como se diz? Como se diz? Lychee e guanábana. Ok, a guanábana Lychee, é guava. 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 E lychee é o mesmo lychee. Mas eu penso que sim, exatamente, porque de fato esse é um nome assim como asiático. Então, eu penso que você pode pedir chá de lychee no Brasil e eles vão entender. Chá de lychee, por exemplo, eles vão entender. Papaya. Mamão. Chá de bocado. Mamão. Papaya é mamão. Ok, gente, então atenção aí que não é possível nós aprender todo relacionado com vegetais e frutas no momento, mas vamos avançar um pouquinho para que vocês vejam que nós vamos fechar com algo que vocês vão adorar.
Vou abrir outra vez aqui a minha tela para que vocês vejam uma coisinha. E é algo com o qual nós normalmente terminamos as comidas, assim, tipo, você vai para um restaurante e você termina a sua comida com alguma sobremesa. Esse é o nome que recebem os doces quando você termina de almoçar. Por exemplo, você come alguma sobremesa. E eu quero saber, quais sobremesas brasileiras você já conhece? Eu quero que vocês me digam assim, quais vocês têm na memória, que você se lembre, alguma palavra de sobremesa, um nome, um título de sobremesa. Quem me diz? Quem sabe? Começando pela fotografia que está ali, gente. Brigadeira. Brigadeiro. Você salvou a minha vida. Eu estava aqui pensando, meus alunos não se lembram do brigadeiro. Claro, brigadeiro importantíssimo. Mas agora, atenção como vai ser o seguinte. Igualmente vai ser algo individual. Não vamos ter mais trabalho assim em grupo por hoje. Vocês vão fazer essa leitura que está nesse link que eu vou deixar no bate-papo. Não é muito longa. Eu penso que, tipo, 5 minutos poderia ser suficiente. Mas vocês vão ler isso pensando nestas perguntas que estão aqui. Então, vocês vão, por exemplo, perguntar se alguma dessas sobremesas ali explicadas é parecida com a Colômbia, sim ou não. Também vão pensar qual dessas sobremesas você gostaria de comer e qual talvez você poderia preparar aqui na Colômbia, qual você talvez pode preparar. E, finalmente, qual você jamais dos jamasses você comeria. Nada de nada, nunca e por quê. Então, 5 minutos aí para revisar a informação completa. É um link que tem várias sobremesas e vocês vão pensar nessas perguntas. Qualquer dúvida ou coisinhas, me dizem e eu estou aqui para ajudar. 5 minutos, então falamos por aí às 5h37 aproximadamente. Vamos ver. Profe, yo me Sim. tengo que retirar. Oh, meu Deus, que coisa tão triste, menino. Tudo bem? Igualmente fica com a tarefa que está... Como? Muito A tarefa... obrigado. muito obrigada, querido. Tchau. Fica com a tarefa que eu vou deixar no bate-papo. A tarefa é importantíssima. Mas os outros, por favor, se concentram na nossa atividade sobre sobremesas. Vamos ver.
Ok, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre essas perguntas. Vamos ver se talvez. Quem pode dizer? O João Diego. João Diego, querido, você poderia dizer para mim se você encontrou ali alguma sobremesa parecida com a Colômbia, João Diego? Sim, Qual? o arroz doce. O arroz doce. Você vai falar depois de mim. Doce. Doce. Arroz Arroz doce. doce. Ok. Seria a única ou alguma pessoa pensa que outra sobremesa pode ser parecida também? Ou seria a única? Não, tem algumas parecidas. Existem algumas iguais e outros muito semelhantes. Semelhantes. Quais são iguais? Quais são iguais? Pudim. O pudim de leite, sim. Cocada cremosa e coco. Exato. Então, temos pelo menos três. Temos pelo menos três que são parecidas. Então, vocês vão vendo que entre o Brasil e a Colômbia podem existir coisas bem parecidas, embora nós falemos coisas diferentes. Vamos ver agora que eu quero falar sobre qual vocês gostariam de comer. Eu fico aí muito curiosa com isso. Vamos ver, Andrés Felipe. Andrés, qual sobremesa dessas você gostaria de experimentar? Gostaria de comer, Andrés? Ai, Andrés, não me escuta. Não sei, Andrés, você está aí? Quindim. Ah, o quentinho. Ok. Quindim. E alguma que você jamais comeria? Well, eu não gosto de guajá e goiabada. Goiabada, eu não gosto de goiabada, então eu não comeria Romeo e Julieta. Você nunca comeria isso. Ok, perfeito. Vamos ver a Daniela del Socorro, querida. Você gostaria de comer alguma dessas sobremesas, Daniela? Danielinha del Socorro. Ai, não sei se a Daniela não me escuta. Daniela, você está aí? Sim, professora. Ótimo. Alguma sobremesa que você gostaria de comer, dessas que estão ali nesse texto? Eu gostaria de comer brigadeiro. E Romeo e Julieta. E Romeo e Julieta, o doce mais romântico dessa lista. E qual você jamais comeria? Jamais dos jamais. Alguma? Eu comeria de tudo. De tudo? Muito bem. Essa é a atitude com as sobremesas. Comer de tudo. Talvez o Carlos. Carlos, querido, você gostaria de comer alguma dessas sobremesas? Carlos? Romeo e Julieta. Oh, Romeo e Julieta, temos outro romântico aqui. E qual jamais? Qual jamais você comeria? Não, eu comeria todos. Perfeito. Então, temos aí essa atitude inclusiva. Adoro isso. Talvez, quem pode falar comigo? Marisabel, querida, alguma que você gostaria de comer? Ok, sobremesas não são minha comida favorita. Eu amo pé de limão, que não está cá. Bom, tudo bem. Que mais? Bolo de rolo, jamais comeria... Jamais comeria pé de moleque. Pé de moleque, por quê? Porque jamais dulce, comeria pé de moleque? Muito hostigante. Muito doce demais. Você pode falar doce demais. É doce demais. Ok. Doce demais. Pode ser. Bom, gente, então, acho que já podemos terminar aqui na nossa aula falando assim com essas sobremesas que podemos pensar quais são parecidas, quais são diferentes, quais poderíamos comer e quais não. Mas agora, importantíssimo, que vocês levem essa tarefinha para desenvolver. E a gente vai falar, então, sobre isso na próxima aula. Então, vocês vão pensar qual é seu prato preferido na vida. Não tem que ser prato brasileiro, não tem que ser prato colombiano, pode ser prato holandês, inglês, italiano, americano, o que vocês queiram, qual é o seu prato preferido na vida. E também, se vocês podem dar, por favor, alguma dica. Dica é como conselho, alguma dica para preparar esse prato. Quer dizer, vocês não têm que falar da preparação completa, isso não é necessário.
necessário, mas alguns conselhos, algumas dicas para prepará-lo. E para vocês se inspirarem um pouco, eu deixo aí esse link, onde vocês podem ver que a pessoa está falando de algumas dicas, do prato preferido, etc. Mas vocês, muito importante que pensem qual realmente é, pode ser frango, pode ser pizza, pode ser cachorro-quente, pode ser baklava, pode ser qualquer coisa, mas aí vocês podem depois dar uma dica em português, obviamente, para que vocês pensem como diria esse conselho em português sobre esse prato. Não sei, meus queridos, se fica clara a tarefa. Tudo claro, tudo ótimo? Ou alguém tem alguma dúvida? Alguém pensa que não ficou claro algo da comida, dos ingredientes, da sobremesa, das frutas? Ou tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, gente? Então, se cuidam muito. Pratiquem bastante com esse português. Leiam, escutem, escrevam para continuar avançando na língua. E a gente se vê na próxima aula falando um pouco de comida desses pratos favoritos. Se cuidam, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.